pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Micaela e sim, sou da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E através deste vídeo eu vim contar um pouco sobre o meu testemunho. Eu nasci no estado de Aracaju, na capital de Sergipe, e os meus pais também são de lá, né? E quando eu tinha de 6 para 7 anos, eles vieram para São Paulo para ter mais recursos de serviços. E desde então, eu na obra do Senhor, eu apenas louvava no grupo de jovem e louvava individualmente. Tinha sim a minha vida com Deus, mas ainda não tinha assim um encontro certo com o Senhor, né? Eu conheci o Deus a qual os meus pais serviam, eu conheci o Deus a qual os meus avós serviam, né? Via muitos milagres, muitas bênçãos do Senhor, mas ainda não tinha o meu encontro com o Senhor. Então, para quem não me conhece, para algumas pessoas que me conhecem, mas ainda não conhecem assim a minha história, não me conhecem assim totalmente, né? As pessoas pensam, né, que eu sempre estive na casa de Deus e nunca me desviei, nunca me enfraqueci, nunca aconteceu nada comigo. Mas na verdade é que quando eu tinha de 11 para 14 anos, né? Porque o período de 7 a 10 anos eu estava na escola Remef, e quando eu cheguei de 11 para 14 anos eu passei para o ensino fundamental. E foi aonde aconteceu que eu comecei a ter novas amizades, eu comecei a ter novos amigos, eu comecei a ver que, na verdade, para você ser um cristão não é fácil, porque você é excluído de algumas pessoas da sociedade, não todos, não estou generalizando todos, né? Não são assim, mas e eu me sentia assim muito excluída, muito separada. E então, né, devido às minhas amizades, devido ao ambiente a qual eu estava, né, eu comecei a me esfriar espiritualmente, por não ter aquele encontro com o Senhor, por não saber ainda um processo, né, de verdadeiramente ser um cristão, ou saber o que é um cristão, né, apenas só estava vivendo aquilo que os meus pais tinham falado para mim, aquilo que os meus pais viviam, né, e ali eu comecei a dar ouvido a muitas pessoas, eu comecei a deixar me levar por certas situações, né? Quero dizer para vocês que eu comecei a deixar a vontade de Deus de lado, a obra de Deus de lado. Não quer dizer que eu parei de ir na igreja, não. Eu continuava indo na igreja, mas não estava mais participando do grupo de louvor, não estava mais louvando a Deus, estava lá só para ouvir o culto, né? Isso de 11 para 14 anos. E neste período eu comecei a sair com as minhas amigas, eu comecei a ouvir músicas mundanas, eu comecei a deixar a vaidade me tomar, eu usava roupas mais justas, mais inadequadas, né, para um cristão. Eu comecei a viver coisas diferentes a qual eu ainda não tinha vivido, coisas a qual, né, os meus pais, eles não queriam, na verdade, e isso acabou me separando de Deus, porque além de andar com as pessoas a qual não era apropriada, né, e ouvir músicas mundanas, não cheguei a totalmente me vestir como os ímpios, né, mas eu me vestia como uma cristã, mas uma cristã, sabe, muito vulgar. E então eu me afastei da presença do Senhor, eu não queria saber mais de louvar a Deus, eu não queria mais saber mais de estar na casa do Senhor. Chegou esse período na minha vida, né, o período da adolescência, que é um período muito difícil, a qual, né, o jovem, o adolescente, eles querem tomar as suas próprias decisões, né? Querem já se sentir um adulto, né? Eu sei, porque eu já passei por isso, né? E então eu fui me afastando do Senhor. Eu ia nos cultos, mas não sentia mais a presença de Deus. Eu ia nos cultos, mas não estava lá interagindo, eu estava lá somente para participar,
assim ouvir a palavra, mas não para cultuar a Deus verdadeiramente, né? E então eu deixei me levar por amizades, deixei me levar por situações. Isso não foi nada obrigado, foi da minha parte. Eu queria fazer isso, né? Não estou julgando as pessoas, não estou falando que os meus amigos me obrigaram, não. Eles não me obrigaram, mas por eu não conhecer, não ouvir certas músicas ou viver certas coisas, eu acabei deixando me levar. E então chegou um momento que os meus pais tinham ido para a igreja e eu fiquei em casa. E nesse que eu fiquei em casa, né, eu senti de ir até o culto, né, pelo menos para ouvir a pregação. E então tinha um irmão lá pregando. E lá ele no final do culto, ele passou algo de Deus para minha vida, foi receber oração. E ele passou algo de Deus. E ele falou assim para mim: jovem, eu te vejo você em um túnel muito escuro. Eu vejo você em uma situação muito complicada. Mas o Senhor, Ele me mostra que no final deste túnel tem uma luz. E se você verdadeiramente quiser, se você verdadeiramente quiser chegar até essa luz, você vai ter que querer e aceitar, né, a chegar nesta luz, porque eu vejo você em um lugar muito escuro, eu vejo você em uma situação muito difícil. E na hora, irmãos, eu recebi aquilo, mas eu não entendi, né, eu não entendi o porquê. Eu falei, como assim, né? Às vezes o Senhor, Ele fala conosco, mas nós não entendemos. E aquele momento eu acabei não entendendo, né, aquela revelação, mas guardei no meu coração. Algo que eu sempre nunca rejeitei, algo que eu nunca fui assim, deixei mesmo me levar. Eu sempre temia Deus, mesmo não estando no centro da vontade do Senhor naquele momento, né? Eu nunca deixei de acreditar, eu nunca deixei de temer, né? Eu nunca deixei me influenciar por outras situações, né? Mas sempre eu sabia que verdadeiramente eu tinha um Deus, né? Eu ouvia, mas eu temia também que eu tinha um Deus, que os meus pais serviam, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Mas naquela situação eu acabei não entendendo, não compreendendo, e chega um momento que Deus, Ele fala conosco que a gente acaba não entendendo, né? E então depois dessa revelação veio várias outras revelações, que algumas eu entendia, outras eu não entendia, mas eu guardava no meu coração. E depois dessas revelações, muitas coisas aconteceram, não de bom, de ruim. Muitas coisas aconteceram. Os meus pais, eles perceberam que o meu jeito de falar, de vestir, o meu jeito de ser não era mais o mesmo. E muitas pessoas chegaram para a minha mãe e falaram para ela que eu estava na casa do Senhor somente por ela. Eu estava indo obrigado, eu estava lá porque eles me obrigavam. E eu não vou assim julgar essas pessoas, não vou falar que não, porque o momento era assim. O momento eu estava indo porque eu tinha um hábito de ir na igreja, eu tinha um hábito de ouvir a palavra. Então, se eu ainda estava indo, não era obrigado, mas eu estava indo porque os meus pais serviam a Deus, né? E neste processo de distância com Deus, né, graças a Deus que não foi agora neste período, foi no período da adolescência, eu louvo a Deus por isso, né? Aconteceu muitas coisas que deixaram os meus pais muito tristes, muito chateados, não só pais, mas alguns outros familiares, né, entristeceram a eles, porque família, né, você sabe muito bem que quando acontece coisas assim, acaba abalando muito a família, né? Mas eu creio que este período que aconteceu, esse distanciamento de Deus, esse afastamento, né, de eu querer conhecer amigos, querer conhecer coisas diferentes, eu creio que foi permissão do Senhor. Eu creio que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu creio que foi para me estruturar, eu creio que foi para me fortalecer, eu creio que foi para que hoje eu possa alcançar os dons do Senhor, para que hoje eu não venha olhar para trás e querer voltar, né,
por mais que não seja muitas coisas que eu tenho vivido, seja poucas coisas, né? Mas nesse período de 11 a 14 anos, para mim pareceu ser muito tempo, mas não foi, graças a Deus. Mas quando você está vivendo em certas situações, parece que você está vivendo anos e anos, mas não é. Então aconteceu coisas, irmãos, que me distanciaram muito de Deus, deixaram a minha família muito triste, muito, sabe, muito abalada. E então chegou um momento, né, a qual eu já estava com as minhas amigas não eram mais cristãs, eram pessoas que não estavam na igreja, pessoas que não eram cristãs, né, e então eu deixei me levar, né, E aconteceu uma situação que chegou alguém pra mim, né, e disse pra mim assim, pra minha mãe, ela estava do meu lado, e disse assim, apontando o dedo pra mim e falando que o meu fim seria perdida, que o meu fim seria no mundo, que o meu fim seria fora da presença do Senhor, que eu não tinha nenhum valor. Porque às vezes, irmãos, não que a gente está julgando, mas devido a gente temos que vigiar bastante. Às vezes, se a gente estamos andando com pessoas que têm um mau testemunho, as outras pessoas vão achar que nós também temos um mau testemunho. Se a gente andamos com pessoas, né, que mentem, as pessoas vão achar que nós mentimos. Se nós andamos com pessoas, né, que faz outras coisas inadequadas ou erradas, as pessoas vão achar isso, né? Com quem você anda, as pessoas vão achar que você é a mesma coisa. Então essa pessoa disse isso pra mim, disse isso pra minha mãe. E minha mãe começou a chorar, minha mãe começou a se lamentar. Mas depende, tem pessoas que lançam a palavra para te destruir, tem pessoas que lançam a palavra para te ver mesmo você pegar aquelas palavras e viver aquilo que ela falou. Só que quando essa pessoa disse para mim que eu seria isso, que eu seria aquilo, né, que eu não estaria, o meu futuro seria fora da presença do Senhor, quando eu ouvi isso, aquelas palavras não me fez me entristecer e cair, ou fugir de casa, ou querer viver outras coisas. Não, essas palavras me fez abrir os meus olhos. Quando ela falou isso, olhando pra mim, essas palavras abriram os meus olhos. E eu falei assim, depois que ela terminou de falar, né, e tudo, que resolveu tudo, eu fui pro meu quarto. E ali foi onde eu dobrei os meus joelhos. E falei para o Senhor, Senhor, assim como o filho pródigo, né, que ele queria a sua herança e queria conhecer muitas coisas deste mundo, assim sou eu em sua presença. Eu deixei me levar por situações, por pessoas, por mim mesmo, pela minha vontade, pelo meu eu, pelo meu querer, né? E me afastei da tua presença, dos teus propósitos, né? Mas tal pessoa disse para mim que eu seria isso e que seria aquilo. Mas aí, irmãos, quando as pessoas julgam as nossas vidas, quando as pessoas nos criticam, quando as pessoas dizem que nós não iremos conseguir, nós lembramos, a única coisa que eu lembrei no momento foi as promessas de Deus na minha vida. A única coisa que eu lembrei foi aquilo que Deus tinha falado comigo. E antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha falado para minha mãe que tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, que eu iria estar na presença do Senhor, que eu iria ganhar almas para Deus, que eu iria louvar ao Senhor por muitos lugares, né? Antes mesmo de eu ter nascido. E isso me fez lembrar quando eu tinha 3 anos de idade, louvava ao Senhor como uma adulta, né? Os irmãos chegavam lá quando eu estava no culto, os irmãos falavam, olha, a irmã Micaela está com oportunidade. E eu com 3 anos de idade não precisava de ninguém do meu lado para me ajudar a cantar ou para me falar as palavras. Não, eu já tinha um comportamento, já sabia como louvar a Deus. Por mais que eu ainda não tinha, né, um encontro com o Senhor totalmente, os meus pais me ensinaram, né? E então eu dobrei os meus joelhos e disse para Deus, Senhor, esta pessoa disse isso e aquilo da minha vida, e eu não estou dizendo que ela está errada, não estou dizendo que ela está me julgando, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem uma promessa na minha vida, o Senhor tem algo especial para mim, e não é este fim que eu quero para a minha vida, não é esta situação que eu quero para mim.
foi aonde, irmãos, eu comecei a mudar. Eu comecei a orar a Deus. Não foi assim, eu não me converti. Esse encontro com Deus, essa situação não foi dentro da igreja, foi comigo e Deus na minha casa, né? E eu comecei a orar, comecei a fazer propósito, falando para o Senhor que queria mudar. E antes, quando eu estava naquela situação, né, eu falava para minha mãe, assim, olha, eu não quero ser como a senhora. Eu não quero vestir essas roupas de velho. Eu não quero vestir essas roupas de pessoas antigas. Eu não quero me vestir desse jeito. Eu sou jovem, eu sou adolescente. Eu quero viver a minha adolescência. Eu quero viver a minha mocidade. Eu não quero viver assim, vestindo desse jeito. Eu não quero, até mesmo, irmãos, pensava de não estar no ministério ao qual eu estou, né? Mas, irmãos, eu comecei, quando aconteceu aquela situação, eu comecei a orar a Deus e buscar ao Senhor, né? Comecei a buscar a Deus, a falar com Deus que não queria aquele futuro, não queria aquilo que eu estava vivendo naquele momento, mas eu queria viver as promessas de Deus. E isso, irmãos, com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. E aí eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a me afastar de certas situações. Não me afastei das minhas amizades, mas eu sabia o tempo certo, que as minhas amizades de escola era de escola, né? Não iria sair para o mercado, não iria sair para uma praça com eles, não iria ir para um shopping, porque eu sabia que o que eles iam fazer, eu não poderia fazer, né? Aquilo que eles estavam vivendo, eu não poderia viver, porque eu queria viver para Deus. Eu queria viver para o Senhor, né? E sabia que os meus planos que estavam no meu coração, o desejo que estava no meu coração não era certo, não era correto, não era bons, né, para mim. E então eu comecei a orar a Deus, a buscar a Deus em madrugadas, em buscar ao Senhor em madrugadas. E não foi assim de uma hora para outra a qual aconteceu a minha mudança. Aconteceu muitas coisas, eu ainda continuei vestindo do jeito moderno, né? Mas através de oração, o Espírito Santo do Senhor, ele começou a me convencer, né, dos meus pecados. O Espírito Santo de Deus, ele começou a me convencer das minhas falhas, né? Não quer dizer que eu sou perfeita, não quer dizer que, né, sou santa, não. Mas em Jesus nós buscamos a purificação da nossa alma. Em Jesus nós buscamos ser uma pessoa melhor, não para as pessoas. Porque quando a gente somos adolescente, nós queremos agradar ao homem. Nós queremos agradar às amizades, nós queremos agradar aos professores, nós queremos queremos que a sociedade nos acolha. O adolescente cristão é dessa maneira. E por ele se vestir diferente, por ele viver diferente, as pessoas julgam, as pessoas criticam, né? Não é só o cristão, né, que julgam as outras pessoas de outras religiões. Não é só isso, mas também a sociedade, as pessoas que não são cristãos julgam muito quem é cristão. E então eu percebi que quando eu estava na rodinha de amizades, ouvindo aquelas músicas, eu estava feliz ali perto deles. Mas quando eu chegava na minha casa, eu sentia uma tristeza. Quando eu chegava na minha casa, quando eu estava sozinha no meu quarto, eu sentia um vazio no meu coração. Mas, irmão, sem entender, eu sabia que o vazio que eu precisava era de Jesus. E não precisou os meus pais falar para mim: Micaela, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não precisou o ministério, porque o ministério ao qual eu congrego é o ministério abençoado, mas muitas pessoas julgam também, né, achando que é um ministério que obriga a pessoa. Não é um ministério que obriga a pessoa. Ninguém vai obrigar você a viver aquilo que você não quer. Ninguém vai obrigar a viver a você aquilo que você não aceita. Ninguém vai obrigar a você. Assim como os meus amigos não me obrigaram, da mesma maneira a igreja não iria me obrigar, né, a viver uma doutrina, a viver em santidade. Eles apenas ensinam, né? Ensinam você a verdade, a palavra. E quem convence a nossa vida é o Espírito Santo. E ali eu percebi que não adiantaria eu agradar as minhas amizades e entristecer a Deus. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava no momento, né? E então eu comecei a orar a Deus e falar para o Senhor que eu queria viver aquilo que Deus tinha para mim. Eu queria viver aquilo que o Senhor tinha para mim. E quando eu comecei a mudar alguns jeitos de vestir, eu comecei a me vestir
como cristã mesmo, como mulheres do meu ministério mesmo, como a minha mãe, né? Os meus amigos disseram para mim assim, que eu não iria durar 4 meses, 3 meses na casa do Senhor. Falou que aquilo dali era somente momentâneo, que eu queria me esconder em Deus, que eu queria esconder no Evangelho, na igreja, né? E começaram a me julgar. Mas algo que eu quero dizer para você que está me ouvindo, que nós não temos que julgar a ninguém e que nós também não temos que nos justificar para ninguém, porque quem irá nos justificar é Jesus. Nós não precisamos abrir a nossa boca para falar o que somos, mas através da nossa atitude, da nossa vida com Deus, as pessoas vão ver se verdadeiramente nós somos um cristão. Então eu comecei a mudar o jeito de me vestir, de falar. Não foi assim de uma hora para outra, né? Não foi assim de um momento para outro, mas no decorrer do tempo eu acabei me aproximando mais de Deus, tendo um encontro com o Senhor. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês qual foi o meu primeiro encontro com o Senhor, né? E então o que acontece? Eu comecei a mudar, eu comecei a não pensar mais em agradar as pessoas, somente as pessoas, mas primeiramente agradar a Deus. Aquilo que agrada a Deus irá agradar as pessoas que verdadeiramente quiserem estar do meu lado. E eu quero dizer para vocês que desde o momento que eu tomei esta decisão, não foi algo fácil, não foi algo fácil de uma hora para outra. A minha conversão não aconteceu de uma hora para outra. A minha conversão não aconteceu de 1 mês a 2 meses. Foi um processo e ainda nós estamos em processo. O cristão, ele ainda está em processo com Deus, né? Mas até hoje não é fácil nós agradar a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, nós não agradamos a muitas pessoas. Mas algo que eu quero dizer para você, que vale a pena nós viver verdadeiramente para o Senhor. Vale a pena nós dedicarmos a nossa vida em santidade ao Senhor. Vale a pena nós acreditar no poder e nos planos de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para você que os planos do Senhor são melhor do que os meus e os seus planos. Eu sei que às vezes nós temos que passar por situações. Eu sei que às vezes nós temos que passar por situações que às vezes nós vamos ficar sozinhos sem Deus. Mas é neste momento a qual nós iremos sentir necessidade de ter a presença de Deus na nossa vida. E para aquelas pessoas que me disseram que eu iria viver somente, estar na casa do Senhor somente 4 meses, né? Somente alguns meses, somente um momento. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Jesus, não a mim, mas a Deus, né? Isso com 14 anos, né? Hoje eu tenho 21 anos de idade. 21 anos de idade. De 14 até 21 anos de idade, estou na presença do Senhor pela misericórdia de Deus. E ainda continuo no mesmo ministério a qual os meus pais esteve, né? Desde quando eu nasci, né? E louvo a Deus por este ministério. Louvo a Deus pelo ministério, né? Pelos ensinamentos. Louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. Louvo a Deus por ter pais que me ensinaram o Evangelho. E eu quero dizer para você que se você está distante de Deus, se você está distante da presença do Senhor, não fique por muito tempo longe do Senhor. Não fique por muito tempo distante do Senhor. Porque, irmãos, jovens, crianças, não sei quem vai estar ouvindo este vídeo, eu sei que os planos do Senhor são melhores. E eu quero te dizer que a irmã Micaela não tem tudo o que eu quero. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo aquilo que necessito ter. E o pouco que eu tenho com Deus, eu sou feliz. Eu sou feliz pela presença do Senhor, não pelo meu modo de viver, não pelas minhas condições financeiras, não pelos meus estudos, não pelo meu jeito de falar, porque nem falar bem eu sei falar, mas porque a presença de Deus mora em mim. Então eu quero dizer para você, não fique distante da presença do Senhor. Seja você, né, que não está na presença de Deus. Se você está ouvindo este vídeo, se você está ouvindo o meu testemunho, né, busque ao Senhor, fale com Deus, né, faça uma oração, interceda
por você, fale com o Senhor, mas não fique distante do Senhor, porque os planos de Deus são muito melhores, são melhores do que os nossos. E não adianta nós queremos agradar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Não adianta nós querer agradar o mundo inteiro e perder a salvação da nossa alma. Eu falo para você que não é cristão, né? Que busque ao Senhor da sua forma, da sua maneira, mas não fique longe do Senhor. Peça para Deus o que Ele quer na sua vida. Fale com Deus quais são os propósitos, qual é a maneira que o Senhor quer que você viva para Ele, porque Ele vai te falar. E para você, jovem, que está na presença do Senhor e se encontra fraco, desanimado, se encontra angustiado, com muitas situações difíceis, com muitas situações, né, complicadas, eu quero dizer para você: se está doendo, se está ferido, se está angustiado, não desista da presença do Senhor. Passe, aleluias, na presença do Senhor. Não olhe para o homem, não olhe para a mulher, não olhe para a situação que você está vivendo, mas olhe somente para Deus, porque o Senhor irá honrar a sua fé. E aqueles que estão com o Senhor, irmãos, não estão sozinhos, não estão desamparados, porque em todos os momentos o Senhor estará contigo. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é, né, as 10 maravilhas viver em santidade, não é verdade, assim, para a sociedade ou às vezes para a situação, né, que vivemos, mas no mundo espiritual, né, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Nós encontramos paz, nós encontramos felicidade, não no homem, mas sim em Deus. Não na mulher, mas sim no Senhor. Então, jovem, permaneça na presença do Senhor. Você que viu este vídeo até o final, né? Deixa o seu like, deixa aí nos comentários se você quer que eu conte mais o testemunho mais detalhados, né? E eu creio que o meu testemunho irá edificar a sua fé. Amém?